Em 2008, a Rita Lee foi capa da revista Rolling Stone. Essa edição trazia uma entrevista bem longa e já no começo a Rita dizia: "Vamos combinar que todo mundo mente? Em entrevista a coisa fica sendo ainda mais sedutora. Afinal, inventar coisas absurdas a seu respeito não é mais interessante para um jornalista do que simplesmente contar-lhe como sua vidinha verdadeira é besta? Dentro desse corpo que me pertence há 60 anos, eu já pude presenciar uma porrada de exemplos de minha burrice e mediocridade. Querido, inventa bastante coisa sobre mim nessa minha matéria." Imagina que pesadelo que era para um historiador estudar a história da Rita Lee. Se ela mesma está dizendo que vive mentindo, como é que a gente pode acreditar no que ela fala? História se faz com fontes. Sem fonte, não tem história. Então, se o que a Rita Lee fala nas entrevistas não é uma fonte assim muito confiável, como é que se estuda a Rita Lee? Como é que se entende ela? Claro, a gente pode usar várias outras fontes que não são as entrevistas, mas será que essas entrevistas, então, não valem nada do ponto de vista historiográfico? Isso depende de como você está olhando. Para começo de conversa, a Rita Lee diz que mente nas entrevistas, mas a gente pode acreditar em quem não diz que mente, porque a pessoa pode estar mentindo mesmo assim, ou pode estar enganada, ou pode falar coisas que são verdadeiras, mas que induzem a gente a pensar coisas que não são. Mas mesmo que eu não saiba o quanto verdadeira é uma coisa que a Rita Lee está falando, eu posso saber o que ela falou. E mesmo quando o que ela falou pode não ser verdade, eu ainda tenho um jeito de aprender com isso. Mas antes, volta lá para a Grécia Antiga. O Platão escreveu vários diálogos, e esses diálogos eram, para a época, mais ou menos o equivalente aos cortes de um podcast. Ele conversava com pessoas e via conversas entre pessoas e recortava daquelas conversas o que ele achasse interessante. Mas será que essas conversas aconteceram de verdade? Quem me garante que o Platão não inventou essas conversas? Ou então que ele não lembrava direito do que as pessoas tinham dito e escreveu do jeito que ele lembrava? Ou então que ele não entendeu o que as pessoas queriam dizer e escreveu ali o que ele entendeu e não o que a pessoa disse? O fato é que, dependendo de como você está pensando nessas ideias que o Platão descreve, talvez não importe se essas pessoas ou essas conversas existiram de verdade. O Heráclito falou que a gente não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. E essa frase ficou muito famosa, deu muito o que pensar para muita gente ao longo de muito tempo. E se não foi o Heráclito que falou, nesse caso a ideia continua basicamente a mesma. A ideia de que nada está parado no universo, que tudo se move, que tudo se transforma. Da mesma forma, Heráclito e o próprio Platão falam sobre a história do navio de Teseu. Essa é outra história que também ficou muito famosa e ela tem um paradoxo que é mais ou menos o seguinte. Um cara chamado Teseu tem um navio e ele navega com esse navio. Aí a vela estraga, daí ele vai lá e tira essa vela e coloca outra vela que funciona. Aí o mastro estraga. Daí ele vai lá, tira o mastro, coloca outro mastro que funcione. E assim vai. Cada peça do navio, cada parte do navio vai estragando, ele vai tirando e substituindo por outra. Quando nenhuma das peças que está aqui no navio é original lá de quando o navio surgiu, esse ainda é o mesmo navio? E se eu pegasse essas peças estragadas, juntasse todas elas e montasse um navio com elas, qual dos dois seria o verdadeiro navio de Teseu? Esse é um pensamento muito útil para se analisar a história da Rita Lee, porque assim como o navio de Teseu, ela vai se transformando e se transformando e se transformando ao longo do tempo. E eu acredito que a melhor forma de entender a Rita Lee não é olhar para o navio no começo e nem olhar para o navio no final, e sim olhar para as transformações que ele passou, as mudanças que ele viveu. Mas para pensar nessas transformações, eu vou sair da Grécia Antiga e pular para o século XX. A gente vai ter aí um montão de pensadores que vai se afastar dessas ideias que o Platão tinha, por exemplo, de que tem uma essência verdadeira que caracteriza a pessoa. Gente como Derrida, Foucault e Judith Butler
apontam que a identidade não está lá no barco do começo, nem no barco do final, nem no barco montado com as peças jogadas fora, mas talvez nas mudanças que o barco sofre ao longo do caminho. Ou seja, para eu entender a Rita Lee, eu não preciso definir a verdade sobre a Rita Lee. Eu não preciso buscar uma essência do que é a Rita Lee. A gente cria a ilusão de uma Rita Lee fixa, cristalizada e que vai ser desse jeito e não daquele outro, através das coisas que ela faz e repete, e repete, e repete. E repete tanto que isso não parece mais ser uma coisa que ela faz, e sim uma coisa que ela é. Mas essa coisa que ela é não existe de verdade, ou pelo menos não de forma fixa e imutável. O que existe é ela repetindo e repetindo e repetindo. A gente constrói o que é uma identidade através desse longo processo, através dessas coisas que a pessoa repete e pra gente acaba parecendo que são coisas naturais e imutáveis. Mas a partir do momento que ela para de repetir, a gente vê que essa coisa natural e imutável na verdade nunca existiu. Se a gente vive num contexto em que por décadas a imensa maioria das mulheres tem o cabelo comprido e a imensa maioria dos homens tem o cabelo curto, pode começar a parecer pra gente que ter cabelo comprido é coisa de mulher e ter cabelo curto é coisa de homem. Enquanto em outros contextos, em outras sociedades, pode muito bem ser o contrário. Ter cabelo comprido é coisa de homem e ter cabelo curto é coisa de mulher. Em outra sociedade, as pessoas podem não ser nem divididas só entre homem e mulher, menos ainda pelo cabelo. Eu posso não saber se algumas coisas que a Rita Lee falou são verdade, mas se eu souber de coisas que ela fala, de músicas que ela canta, de formas como ela se veste, formas como ela se comporta, formas como ela se apresenta no palco ou fora dele, e vejo como essas formas vão se transformando ao longo do tempo, através dessas transformações eu começo a entender Rita Lee. E uma coisa que é muito fácil de perceber a respeito dela é que em um contexto em que se repetia determinado comportamento, repetia determinado tipo de música, repetia determinado tipo de estética, quando ela aparece e não repete essas coisas, aí, meu amigo, aí, minha amiga, a gente tem história. A história da Rita Lee não é a história de como ela repetiu vários comportamentos, mas de como ela não repetiu, de como ela era uma mutante. Eu criei uma categorização para entender as fases pelas quais a Rita Lee passou e como ela mudou as formas de cantar, se apresentar, se vestir, falar, e como isso foi tornando a Rita uma mulher diferente ao longo do tempo. Como a carreira da Rita tem mais de 50 anos e são dezenas e dezenas de álbuns, como toda pesquisa historiográfica precisa de um recorte de tempo, eu resolvi focar no período em que as mudanças foram mais rápidas e mais marcantes num curto tempo, que embora não seja o período de maior sucesso comercial, é o período mais consagrado da carreira da Rita e o mais produtivo também. É o período de 66 até 75. Se tem uma coisa muito fácil de perceber na personalidade da Rita, é que ela é uma pessoa que não quer ser oprimida, não quer ser reduzida, não quer ser rebaixada. Ela não quer obedecer o que dizem que ela tem que fazer ou o que a sociedade diz que ela tem que fazer. E o processo dela de falar sobre isso e de se opor a isso passa nesse período por 4 momentos diferentes. O primeiro é constatar e apontar o problema, denunciar esse problema, falar sobre esse problema, até ridicularizar esse problema. O segundo momento é o momento de se libertar desse problema, de embate, de ruptura, de ir contra as amarras que ela estava falando sobre agora há pouco. Uma vez que esse enfrentamento já foi feito e ela já não se deixa mais limitar por essas coisas, vem o terceiro momento, no qual ela precisa reafirmar, reforçar, repetir, fortificar esse espaço que ela ganhou, para demarcar esse espaço, para que ele não seja retirado dela depois. E quando ele está bem demarcado, aí vem o quarto momento. É a hora de viver essa liberdade que ela conquistou, mas se mantendo sempre alerta, para não deixar que ela vá embora. E também é hora de refletir e recontar a sua própria história para si mesma e para os outros. O
primeiro momento acontece de 66 a 68. Começa com o compacto Os Seis. Dessa banda, a Rita, Sérgio Dias e Arnaldo Batista formam em 67 Os Mutantes. Eles ficam conhecidos se apresentando no programa de TV do Rony Von, com quem eles também gravaram algumas músicas. Eles acompanham Gilberto Gil em gravações e na apresentação ao vivo da canção Domingo no Parque. E é bom lembrar que os festivais na época eram grandes eventos televisivos. Era o Big Brother da época. No ano seguinte, eles se apresentam com Caetano Veloso no festival, tocando É Proibido Proibir, gravam o seu primeiro álbum e participam do álbum Tropicalia ou Panis et Circenses, que é o manifesto do movimento tropicalista. Em todos esses registros dá pra ver a Rita criticando e ironizando os padrões certinhos da sociedade na qual queriam que ela se encaixasse. Exemplos não faltam, mas vamos falar de alguns. O primeiro single que eles lançaram, em 66, tinha as músicas Apocalipse e Suicida. Em uma época em que sequer tocar guitarra era um ato transgressor e gente como Roberto Carlos era vista como rebelde, imagina uma moça de 18 anos numa banda de rock lançando essas duas músicas. No primeiro álbum dos Mutantes, em 68, a Rita Lee é coautora de todas as canções originais. Era muito raro no Brasil dessa época que mulheres fossem compositoras e não só intérpretes. Então a Rita fez parte da escrita não só do que ela mesma cantava, mas também do que o Serginho e o Arnaldo cantavam, como por exemplo na canção O Sr. F, que fala sobre esse senhor que quer ser como o herói da TV, mas tem medo. Assim como na canção Trem Fantasma, na qual os velhos têm medo de comprar os ingressos para entrar no trem fantasma, e um casal entra porque lá eles podem se beijar e ser felizes. Mas o ponto alto dessa fase é na canção Panis et Circenses, que além de estar no primeiro disco dos Mutantes, está também no disco Tropicalia ou Panis et Circenses, o manifesto tropicalista. Quem canta a música que dá título ao disco é a própria Rita, e antes do disco começar a tocar, só olhando para a capa, o recado já começa a ficar muito claro. O autor Carlos Calado, no livro A Divina Comédia dos Mutantes, descreve a capa da seguinte maneira: a capa do álbum já dizia quase tudo. Parodiando a pose fotográfica de uma respeitável família brasileira, os tropicalistas aparecem unidos no jardim de inverno de uma mansão, decorada por plantas tropicais. Então eles estão fazendo uma paródia da família tradicional, e a letra da música fala várias vezes das pessoas na sala de jantar, que são ocupadas em nascer e morrer. O eu lírico da música quis fazer 1 milhão de coisas, mas as pessoas na sala de jantar não permitem. Então os velhos do Trem Fantasma, o Sr. F, as pessoas na sala de jantar e tantos outros personagens estão estagnados, estão parados, estão presos dentro das caixinhas que lhes foram estipuladas, e enquanto eles estão presos, eles estão também prendendo os outros. É dessa prisão que a Rita quer escapar. E na segunda fase, no segundo momento da carreira, ela vai dar no pé. Se a Rita descreve esse mundo que ela está vendo e criticando e ridicularizando como um mundo cheio de medo, de pessoas caretas e paralisadas com o qual ela quer romper, do qual ela quer se libertar, então como é que ela se liberta? Como é que ela reafirma essa liberdade? E como é que ela reflete a respeito disso tudo? Bom, isso é material para o nosso próximo vídeo. Onde foi que a gente parou mesmo? Ah, sim. O ano é 1969. O Brasil passa pela fase mais repressiva da ditadura militar. Muitos dos amigos, parceiros, colegas da Rita Lee são presos, torturados, exilados. E apesar de ser muito jovem, a Rita já tinha participado, compondo, cantando e tocando em discos que se tornaram clássicos da história da nossa música. Em quase tudo que ela cantou e compôs, ela criticava como o contexto em que ela vivia tentava reprimir as pessoas, colocá-las dentro de caixinhas e dizer como elas tinham que ser enquanto artistas, enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto brasileiros, enquanto jovens, enquanto seres políticos
E a Rita não estava nada contente com isso, não. E o que foi que ela fez, não estando contente com isso? Ela enfrentou. No álbum Os Mutantes, de 69, mais uma vez, antes mesmo de ouvir a música, você já vê na capa a Rita vestida de noiva no palco com uma banda de rock. O vestido branco, que simboliza a pureza, sendo transgredido pela Rita. E quando começam as músicas Meu Amigo, Minha Amiga, quase todas as músicas têm a ver com fugir, com escapar, com enfrentar. Já começa com a canção Dom Quixote, na qual o personagem faz tudo isso e já começa dizendo que a vida é um moinho, um sonho, um caminho. Aí vem Não Vá Se Perder Por Aí, Fuga número 2. Quando o eu lírico, o personagem da música, não está fazendo esse movimento, a música é do ponto de vista de quem vê esse movimento acontecer, como em Dia 36, em que a voz masculina diz: a menina em frente, quente, o amor a fez girar, e andando vê passando tudo aquilo que amou. Esquece, não pensa mais. Em 2001, Rita canta: amei a velocidade, casei com 7 planetas. Por filho, cor e espaço, não tenho nem me faço. Mas não é só nas palavras que a Rita canta que isso se manifesta. A música propriamente dita fala por si. Quando eles regravam Banho de Lua com arranjos super agressivos e roqueiros, isso também passa uma mensagem. Distorcer tanto o original e dar a sua cara é uma coisa muito libertadora, e assim como todo o experimentalismo desse disco, é uma forma não verbal de dizer: ok, aqui tá a caixinha e eu estou saindo dela. No disco seguinte, a Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, isso continua acontecendo. Seja na versão que os Mutantes fizeram de Chão de Estrelas, uma seresta antiga que eles deturpam completamente, ou nas canções originais da banda, como Ave Lúcifer, em que a Rita canta: vem amor, que um paraíso num abraço amigo sorrirá pra nós, sem ninguém nos ver. Ou então Desculpe Baby, que fala: desculpe baby, mas eu já me decidi. Desculpe baby, eu vou viver mais pra mim. Eu vou correndo buscar a glória, minha glória. E se a capa do disco anterior não estava direta o suficiente, nessa eles capricharam. Na parte da frente tem uma releitura de uma cena da Divina Comédia de Dante, em que a Rita está voltando dos mortos e parece nua, e na contracapa, durante o momento mais repressivo da ditadura, eles colocam isso. Ok, então se nesse momento a Rita fez o enfrentamento através das letras, da música propriamente dita, das roupas, das capas dos discos, então no próximo momento, na próxima fase, 71, 72, ela vai reforçar isso. Ela conquistou o território, agora ela vai demarcar o território. Ela conquistou a liberdade, agora ela vai afirmar essa liberdade. Ela rompeu os limites da caixinha e agora ela quer mostrar o quanto que ela rompeu esses limites. Nesses 2 discos, Jardim Elétrico e Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurettes, tanto os títulos quanto as capas do artista Alan Voss fazem referência a drogas. Eu não vou entrar em detalhes para não ser desmonetizado, mas pesquisa aí o que significavam Baurettes. Nas 2 contracapas tem fotos da banda tocando e mostrando seus equipamentos, e é bom lembrar do contexto da época, em que era muito difícil ter acesso a esses equipamentos por conta da ditadura. Então, tanto as referências a drogas quanto mostrar os seus equipamentos era uma forma de se afirmar, e várias letras das músicas também vão por esse caminho, como em Saravá, em que eles cantam tão alto que são ouvidos do Amazonas até o Rio. Ou então na canção Top Top, em que a Rita faz uma voz super aguda e diz que vai sabotar, você vai se azarar, o que eu não ganho eu leso, vou te dizer bye bye, até nunca jamais. E essa mesma voz ela usa para cantar Rua Augusta no disco seguinte,
em que ela encarna um espírito altamente transgressor, dizendo: meu carro não tem luz, não tem farol, não tem buzina, tem 3 carburadores, todos 3 envenenados. Só paro na subida quando acaba a gasolina, só passo se tiver sinal fechado. Ou seja, não tem nenhuma das coisas que dão segurança, só tem as coisas que ajudam a continuar andando. E quando dizem pra parar, é aí que ela vai mesmo. Ou então, A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, que foi censurada pela ditadura. Originalmente era Cabeludo Patriota. É bom lembrar, tinha muito preconceito contra cabeludos na época, e não só preconceito, como perseguição política. Muita gente foi presa, ferida, torturada por ter cabelo comprido. E nessa canção eles falam: hasteei o meu cabelo para que o sol fique sabendo das coisas. O que talvez seja o ponto máximo dessa afirmação é a Balada do Louco. Anos antes do Raul Seixas chegar nas paradas dizendo ser maluco beleza, e mais ainda antes do John Lennon chegar no topo das paradas com Watching the Wheels, cuja letra é muito parecida com a Balada do Louco, os Mutantes estavam aqui se colocando na posição do máximo outro que existe na sociedade. Havia muito pouco tempo que o filósofo Michel Foucault tinha lançado A História da Loucura, em que ele apresenta como forças sociais determinam os significados de loucura e as respostas que a sociedade dá para as doenças mentais e desajustes daqueles que ela considera desajustados. E frente a tudo isso, frente aos horríveis manicômios que existiam e ao uso político que a ditadura fazia desses manicômios, frente aos tratamentos horrendos que eram dados para doentes mentais ou pessoas que simplesmente eram diferentes, frente a todo o estigma que existia sobre quem desafiava as normas sociais, eles cantavam: sim, sou muito louco, não vou me curar, já não sou o único que encontrou a paz, mais louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. No seu disco solo, Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Sua Vida, que na verdade é um disco dos Mutantes que foi lançado com o nome da Rita por questões de gravadora, também não faltam exemplos. Em Freak Comigo, um trocadilho com a palavra freak, ela diz: você anda meio desligado, já é hora de se ligar. Também já passei por isso, agora sou do lado de cá. Eu quero te ver aberto, quem avisa amigo é. Você tem que ser maluco. Várias músicas, quase todas, falam nesse tom de: ok, eu tô do lado de cá e eu queria que você estivesse aqui desse lado comigo. Aqui é legal. Em Tira o Leite, ela fala: estou aqui sentado no sol, bicando o céu, fumando só. Então pensei, por que não viver aqui, enquanto a turma de vaqueiros tira o leite, enquanto a turma da cidade dá um duro até às 6. Em Vamos Tratar de Saúde, ela diz: que tal um chá? Eu não vou dizer que chá que é, porque eu não quero ser desmonetizado. Que tal um chá para a gente se achar? Vamos tratar bem da nossa saúde. Sei de muita gente por aí que ainda não sentiu as vibrações. Do jeito que as coisas estão, não vou me preocupar. Eles que tratem de se tratar. E aí a Rita sai dos Mutantes, ou dependendo de quem você acredita, ela é convidada a se retirar dos Mutantes, e ela entra nessa fase em que ela não precisa reafirmar tão veementemente as suas conquistas, e o quanto ela rompeu com isso tudo, e o quão transgressora ela é, e ela pode viver essa liberdade e refletir sobre o que ela está vivendo e viveu no passado. Já no seu primeiro disco com o Tutti Frutti, Atrás do Porto Tem Uma Cidade, tem músicas como Tratos a Bola, em que ela conta histórias do seu passado, ou em Menino Bonito, na qual ela abandona o menino que dá título à canção, ou em De Pés no Chão, que abre o disco, em que diz: sim, eu sou um deles e gosto muito de selo, porque faço coleção de lacinhos cor-de-rosa e também de sapatão. Mas o que eu quero mesmo é pôr os meus pés no chão. É só questão de gosto. Lacinhos cor-de-rosa ficam bem num sapatão. Eu nasci descalça, pra que tanta pergunta? Eu gosto de sapatão e de lacinho cor-de-rosa e de ficar descalça. Não me bota numa caixa de sapatos. Agora, no disco seguinte é que ela mais pesa a mão, e que tem talvez as músicas mais emblemáticas dessa fase. Lá no começo do vídeo, eu questionei: será que a gente pode acreditar na Rita, no que ela fala, se ela mesma diz que mente? Com tudo isso que a gente viu até agora e com o que a gente vai ver sobre o disco Fruto Proibido, eu imagino que isso comece a ficar mais claro.
Independente de acreditar ou não em cada uma das coisas que ela fala, a gente vê que a forma como ela fala se transforma. O jeito de fazer música, de se vestir, de se portar, o jeito de se apresentar e de interagir com a sociedade. E todas essas mudanças vão acontecendo junto com mudanças no contexto em que ela vivia. E isso a gente pode entender. A gente não pode ler a mente da Rita para saber o que ela estava pensando ou sentindo em determinado momento. Mas a gente pode, por exemplo, olhar para a capa do disco Fruto Proibido e perceber. Ela parece bonita, confiante, sem desenhos, sem zoeira, sem fantasia. É a Rita sendo a Rita. Ela ainda pode fazer todas essas coisas, mas ela não precisa mais disso. E aí ela canta canções como Ovelha Negra, que conta uma história do seu passado e fala sobre sair de casa e encontrar seu próprio caminho. Ou Dançar para Não Dançar, que ela fala: dance, 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 faça como Isadora, que ficou na história por dançar como bem quisesse, se referindo a Isadora Duncan, uma dançarina e coreógrafa dos Estados Unidos, que foi precursora da dança moderna, que tinha muito mais liberdade de movimentos em relação ao balé clássico e as danças mais tradicionais. E se é para se referir a figuras históricas, Luz del Fuego, que, bom, se eu fosse explicar aqui, seria um episódio só para isso. E mais emblemática que essa, talvez só Agora Só Falta Você. Também é uma canção reflexiva que fala sobre sua própria história e resume o modo como a Rita viveu a vida dela até então. A segunda metade da música simboliza todo esse momento que a Rita vivia e todo esse momento que acontece depois que você viu o problema, questionou o problema, enfrentou o problema, afirmou que você conquistou e agora pode viver e refletir a respeito. E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar para o que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar para lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você.